bem? Eu sou Marcela Rau. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos, de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde. Eu sou Maria Clara Leite. Violência no Rio de Janeiro. Polícia prende 14 em operação dentro da Cidade de Deus. Comissão do pacote anticorrupção é suspensa para relator mudar o parecer. Relator Onyx Lorenzoni ouviu sugestões de deputados e fará adaptações no texto. Após polêmicas, comissão da Câmara rejeita convocar ministro Gedel Vieira Lima para explicar denúncias. E no esporte, promotoria da Espanha pede 2 anos de prisão para Neymar por causa de fraude. E agora vamos à enquete do dia. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirmou que um ônibus Shella de mais de 20 anos vai ser usado para a realização de triagem de presos. Essa medida vai ser tomada para reduzir o número de detentos que aguardam vagas no sistema prisional em celas de delegacias e viaturas. Pois é, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. O país fica atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O índice de reincidência no sistema penal tradicional é de 85%. Diante desse cenário, você acha que o sistema carcerário cumpre a função de reabilitar os presos aqui no Brasil? Bem, para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordNews. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a 2ª edição do Link Record News. E a gente abre essa edição do Link Record News com informações sobre a violência no estado do Rio de Janeiro. 400 homens da polícia estão em busca de 9 criminosos na Cidade de Deus, entre eles o chefe do tráfico na comunidade, o Deco, que foi solto há 4 meses por uma determinação da Justiça. Essa ação de hoje prendeu 14 homens. Além disso, a polícia apreendeu pistolas, drogas, materiais de indolação e telefones. A operação desta quarta-feira conta com 400 agentes, 25 delegados de várias unidades e de pelo menos 2 veículos blindados. Agora a gente fala da crise financeira no estado. Hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discute outros 2 projetos do pacote de austeridade do governo do Rio. Um é o reajuste de R$ 6,50 para R$ 7,50 do bilhete único, aumento esse de 15%, já valendo a partir de janeiro de 2017. O outro impõe pagamento de passagem das barcas aos moradores de Paquetá e Ilha Grande, que hoje são isentos. Caberá, portanto, à AGETRAN SP criar uma tarifa diferenciada, caso ele passe pela casa. E o ex-governador Sérgio Cabral negou em depoimento à Polícia Federal que tenha recebido propina durante o mandato. A repórter Carla Chaves tem mais informações. Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. As investigações apontam que linhas telefônicas registradas em nome de terceiros eram usadas por Sérgio Cabral para negociar com as empreiteiras. A Justiça já bloqueou das contas dele R$ 2 milhões. E um outro ex-governador, Antony Garotinho, segue em prisão domiciliar. Ele deve receber a visita de agentes federais pelo menos 3 vezes ao dia. Isso porque não está usando tornozeleira eletrônica. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla Chaves. A Comissão Especial da Câmara, que analisa um conjunto de medidas de combate à corrupção, suspendeu no início da tarde de hoje a análise do novo parecer do relator Onyx Lorenzoni. Após sugestões de parlamentares, o texto vai passar agora por novas mudanças. Na noite desta terça, Lorenzoni já tinha apresentado uma nova versão modificada que reduziu de 17 para 12 as medidas propostas no relatório. Até a suspensão da sessão, mais de 10 deputados já tinham usado a palavra. Pelo menos 30 estavam inscritos para discutir esse texto. Após a suspensão dos trabalhos, o relator informou que uma das propostas a ser introduzida por sugestão do deputado Esperidião Amin será estabelecer um prazo máximo de duração de investigações, sejam do Ministério Público ou da Polícia.
E a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara rejeitou hoje o requerimento do deputado Jorge Sola, do PT, que pedia a convocação do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. O requerimento queria que Gedel esclarecesse na casa denúncias de pressão e tráfico de influência. O requerimento foi rejeitado por 17 votos a 3. O único partido favorável ao requerimento foi o PT, partido do autor do pedido de convocação. Também foi rejeitado um requerimento de convite para ouvir o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. E uma nova polêmica. Familiares do ministro Gedel Vieira Lima integram a defesa do empreendimento imobiliário de Salvador, barrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, no qual ele afirma ter comprado um imóvel. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O ministro tem 10 dias para se defender das acusações de tráfico de influência. Enquanto ele se prepara para enfrentar a Comissão de Ética Pública da Presidência, aliados do governo se mobilizam para pedir que ele fique no cargo. O deputado André Moura, líder do governo, foi ao Planalto com um manifesto para apoiar Gedel. Um manifesto, um documento dos nossos líderes, reafirmando esse nosso apoio, essa nossa confiança, para que ele possa, obviamente, continuar conduzindo a articulação política do governo. Gedel estava numa audiência com lideranças indígenas e não quis conversa. E já começou a contar o prazo para que Gedel apresente defesa no processo que foi aberto pela Comissão de Ética Pública. A partir de agora, ele tem um prazo de 10 dias úteis para se explicar sobre uma possível pressão que teria feito para intervir na obra de um prédio em Salvador, onde tem um apartamento avaliado em 2,6 milhões de reais. Ele advogou em causa própria, ele cometeu o crime de usar o cargo de ministro. Ele é um ministro que trabalha dentro do Palácio do Planalto e pressionou para liberar uma obra ilegalmente. E o que é mais grave, uma obra onde ele é proprietário de um apartamento. Gedel já é investigado pela Polícia Federal por ligações estreitas com o empresário Lúcio Funaro, preso na Lava Jato e apontado como operador financeiro do PMDB e do ex-deputado Eduardo Cunha. Mesmo depois das acusações de tráfico de influência feitas pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, Gedel foi mantido no cargo pelo presidente Michel Temer. Eu acho que este fato já está superado. O presidente entendeu as razões do ministro e anunciou que ele continuará. Prejudica a imagem. Página virada. Os aliados não cogitam o afastamento do secretário de governo. O ex-ministro da Cultura não pode também achar que ele é o dono da verdade. Para a oposição, não há diálogo. O ministro tem que deixar o cargo. Qualquer presidente sério do mundo não tinha nem discutido. Teria demitido o Gedel. Eu acho que o governo está com medo de tirar Gedel, porque Gedel, pelo estilo dele, vai sair atirando. Se Calero saiu atirando, imagina se Gedel não sai. E olha que situação, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirmou um dos anúncios que devem ser feitos pelo secretário da pasta, César Schirmer, nesta quarta-feira. Um ônibus-cela de mais de 20 anos vai ser usado para a realização de triagem de presos. Essa medida vai ser tomada para reduzir o número de detentos que aguardam vagas no sistema prisional em celas de delegacias e viaturas. Conforme a pasta, o veículo já foi utilizado para transporte de apenados. O objetivo é otimizar o espaço do veículo exclusivamente para a realização de triagem. Apelidado de Trovão Azul, ele foi reformado e tem espaço para cerca de 40 presos. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. O país fica atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi, faz uma análise sobre o sistema carcerário brasileiro. Os presídios brasileiros são autênticos depósitos de presos. Recuperam muito pouco. A reincidência, segundo o Ministério da Justiça, chega a 85%. Isto mesmo, 85%. Um número muito pequeno de presos que deixa a cadeia e não volta mais. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, perdendo para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. E o que é reincidência? A reincidência é que o preso vai, cumpre sua pena, recebe os benefícios da lei das execuções penais, volta para a rua. Pouco tempo depois, volta novamente para o presídio. E assim vai. E não é só
nas penitenciárias e nas casas de detenção que isso acontece. Também na área juvenil, na Fundação Casa, onde os menores ficam no máximo até 21 anos, dependendo do crime, dependendo da autoria de que tipo de crime é, como um assalto seguido de morte. Ali, no caso dos menores infratores, infrações graves, muitos deles chegam a entrar e sair 10, 15, 20 vezes. E isso que acontece com essa falta de critério dentro dos presídios, com uma lei carcerária e penitenciária que não existe, a criminalidade aumenta cada vez mais. Então, nós temos hoje uma insegurança total em todo o país. Até um tempo atrás, por itens de prioridade, eram a saúde, a educação, a economia, depois vem a segurança. Hoje, o item de segurança é o segundo, depois a saúde. Então, é um problema muito sério, com uma polícia muito mal preparada, a polícia completamente sem recursos, o sistema carcerário, como eu disse, virou um depósito de presos sem nenhum recurso. Então, essa é uma situação que deve ser levada a sério pelas autoridades. Enquanto o pessoal da Lava Jato tem um presídio todo reformado, todo ajeitado, o resto não tem nada. Mas muita gente pode dizer, bom, quem mandou roubar, quem mandou furtar, quem mandou praticar crimes, então que fica ali? Não, está errado. O sujeito tem que entrar, ser castigado, ele recebe um castigo, que é uma pena, condenado, mas quando ele sair, ele tem que voltar para a sociedade e não retornar mais para o presídio. E isto faz o quê? Faz com que diminua a criminalidade, faz com que as pessoas possam viver novamente numa situação social boa. Do contrário, vamos fazer o quê? O preso entra e sai. Quando ele sai, ele pratica crimes, volta, vai e volta, vai e volta. Por isso é que nós temos esse número trágico, que é de 700 mil presos em todo o país. E São Paulo tem o maior número de detentos do Brasil. Tem quase 300 mil presos. E diante desse cenário, nossa enquete de hoje pergunta: você acha que o sistema carcerário cumpre a função de reabilitar os presos aqui no Brasil? Pois é, para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, mande a sua opinião, use a hashtag #LinkRecordNews ou ainda mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 11 95307 1851, é o número que aparece aqui embaixo na sua tela e tem participação chegando já na tela, né, Clara? Vamos lá, então, a primeira participação do Alexandre de Recife, Pernambuco. Ele disse que o sistema carcerário não consegue reabilitar ninguém. É necessário mais investimento, ele diz. Obrigada, Alexandre. Mais uma participação agora do Edmilson de Jundiaí, São Paulo. Uma forma para melhorar seria aplicar cursos, palestras e acompanhamento psicológico em tempo integral para ocupar o tempo do presidiário. Bom, eles não têm nem espaço para ficar, quanto mais um psicólogo e coisas do tipo, né? Pois é, e o Jobson de Manaus, Amazonas, diz que o sistema carcerário brasileiro não tem condições de reabilitar os presidiários. Infelizmente, é uma realidade do nosso país. É isso que a gente assiste aí todos os dias no noticiário, né, Jobson? Obrigada pela participação. Mais uma do Juliano, de Lorena, São Paulo. O sistema carcerário está falido e as leis também não ajudam. Essa é a opinião registrada do Juliano e você pode continuar participando, mandando a sua opinião via WhatsApp ou ainda votar na nossa enquete usando a hashtag #LinkRecordNews. Bem, agora a gente segue com outros assuntos, falando de um incêndio que aconteceu hoje. 2 mulheres, um homem e uma criança de 7 anos morreram neste incêndio aqui em São Paulo, agora de manhã. As 4 vítimas eram bolivianas. Outras 6 pessoas tiveram que ser levadas para hospitais por terem inalado fumaça. O fogo começou numa loja e atingiu um galpão onde vivem cerca de 20 imigrantes da Bolívia. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Voltando a falar do Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade financeira. O decreto foi publicado no Diário Oficial. Centenas de servidores protestaram contra o pacote de medidas apresentado pelo governo do estado. Servidores que começaram uma vigília ainda na segunda-feira se reuniram em frente ao Palácio Farroupilha para protestar. Faixas e cartazes mostravam a indignação. A proposta de extinguir 9 fundações vai provocar a demissão de pelo menos 1.200 servidores, entre concursados e CCs. Só na Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos, FDRH, se aprovado o projeto, vão ser mais de 130 demissões.
Junto com os colegas, Miriam fez questão de participar da manifestação. Nós tentamos agenda com a Casa Civil, com a Secretaria-Geral de Governo, com a SMAR desde o dia 15 de agosto. Conseguimos, depois de muita insistência, no dia 4 de outubro a agenda e ela foi desmarcada com 1 hora de antecedência. Na área da segurança, a ideia do governo para manter por mais tempo os policiais militares na ativa é reduzir os benefícios para a aposentadoria. Se agora já está difícil correr sem estrutura nenhuma, imagina daqui 60, 65 anos correndo atrás de delinquentes. Não temos condições, né? E é isso que nós viemos aqui na Assembleia Legislativa mostrar aos deputados que esse projeto não pode passar aqui na Assembleia Legislativa. Homens do Batalhão de Operações Especiais reforçaram a segurança. O vice-governador José Paulo Cairoli entregou o pacote de medidas para o vice-presidente do Legislativo. Nós queremos um Estado, esse que está, ou queremos as mudanças? Nós entendemos que o que a gente está disposto a fazer as mudanças necessárias. E aqui na Assembleia é o local onde o debate tem que ser feito democraticamente e é assim que nós estamos cumprindo a nossa missão. Enquanto o projeto era entregue aqui na Assembleia, o governador José Ivo Sartori participava de uma reunião com o presidente Michel Temer em Brasília. A ideia é conseguir ajuda financeira para garantir o pagamento do salário e do 13º do funcionalismo. A expectativa do governo é de que o pacote, que abrange 16 projetos e 6 propostas de emenda à Constituição, seja votado ainda este ano. E ainda no Rio Grande do Sul, Ricardo José Neis, acusado de atropelar um grupo de ciclistas em Porto Alegre em 2011, está sendo julgado hoje. 17 pessoas ficaram feridas. Ricardo Neis enfrenta um júri popular. Ele responde em liberdade por 11 tentativas de homicídio e 6 lesões corporais. O atropelamento aconteceu na capital gaúcha durante uma pedalada coletiva em defesa da bicicleta como meio de transporte. Neis teria ficado irritado por ter a passagem bloqueada pelo grupo e avançou com o veículo para cima dos ciclistas. O júri pode durar até 2 dias. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, estudo comprova que a microcefalia causada pelo Zika vírus pode ser desenvolvida também depois do nascimento. E ainda, a promotoria da Espanha pede 2 anos de prisão para Neymar por fraude. Continue com a gente volta já já. Três horas, 21 minutos da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o Link Record News já está de volta. De volta com um alerta importante na área da saúde. Um estudo norte-americano comprovou que a microcefalia causada pelo vírus da Zika pode ser desenvolvida também depois do nascimento do bebê. Os cientistas analisaram bebês de mães infectadas pelo vírus durante a gravidez em Pernambuco e no Ceará. A maioria das crianças nasceu aparentemente saudável, mas teve complicações neurológicas por causa do crescimento lento do cérebro entre o 5º mês e o 1º ano de vida. E ainda falando de saúde, os casos de câncer de boca e pescoço ligados ao vírus HPV triplicaram nos últimos 10 anos. E o perfil dos pacientes mudou, viu? Agora, as doenças causadas pelo vírus fazem dos jovens as maiores vítimas. A doença que antes atingia homens mais velhos, principalmente por causa do consumo excessivo de álcool e cigarro, agora está cada vez mais comum em pacientes jovens. O perfil epidemiológico desses pacientes são pacientes jovens, de 40 a 50 anos, têm múltiplos parceiros, quase ou pouco fumam e apresentam a história de sexo oral com certa frequência. É que o vírus é transmitido por contato sexual. Estudos apontam que a incidência de câncer de boca e pescoço relacionado ao HPV saltou em apenas 10 anos, de 25% para 80%. A amígdala, céu da boca e a base da língua são as partes mais atingidas no paciente. Verrugas, feridas na boca são alguns dos sintomas do HPV. O problema é que nem sempre eles aparecem. Em alguns casos, podem ser inclusive confundidos com uma simples dor de garganta. E isso só dificulta o diagnóstico precoce. E aí a doença só é descoberta quando já está em um estágio mais avançado. Existe vacina contra o HPV. O SUS fornece para meninas de 11 a 13 anos. Mas não é só isso. Tem que proteger, tem que se usar métodos de barreira
Então, camisinha, condom e um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a infecção por HPV ultrapassou, os cânceres originados pelo HPV ultrapassou a de câncer originado pelo tabaco. Bom, agora a gente fala de esporte. O Ministério Público da Espanha pediu 2 anos de prisão para Neymar por suspeita de corrupção. Segundo o jornal El País, os procuradores apresentaram na manhã desta quarta-feira suas acusações contra o jogador brasileiro. O procurador José Peraus recomenda uma pena de 5 anos de prisão também para o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, considerado como a pessoa responsável pelo contrato com o Neymar. O clube ainda teria de pagar 8 milhões e 400 mil euros, cerca de 30 milhões de reais em multa, segundo o jornal espanhol. Já o atual presidente, Bartomeu, não teria uma pena recomendada. Agora estamos de volta falando sobre a crise no São Paulo. A gente continua falando de esporte. Ricardo Gomes não é mais o técnico do tricolor paulista. O treinador, bancado no comando da equipe para a próxima temporada, por nada menos que o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, isso na semana passada, foi desligado hoje depois do treino. O auxiliar técnico Pintado vai comandar de forma interina o time nos próximos 2 jogos do Brasileirão. A equipe enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo e o Santa Cruz na semana que vem. E a diretoria ainda não informou oficialmente quem será o novo treinador. Mas a partir de agora, o nome de Rogério Ceni ganha força. O ex-goleiro fez um curso para técnicos na Inglaterra e visitou vários clubes europeus, como Manchester City, Liverpool e também o Chelsea. E a gente lembra aqui que Ricardo Gomes deixa o São Paulo após 18 partidas com 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Foi um aproveitamento inferior a 43%. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, desafio do manequim, aquela brincadeira de congelar chega à Casa Branca. Até já! 3h30 no horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta falando da Operação Lava Jato, porque o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que não tem conhecimento da participação do ex-presidente da Câmara e deputado cassado, Eduardo Cunha, na compra de parte de um campo de exploração de petróleo em Benim, na África, pela Petrobras. Mantega foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, na condição de testemunha de defesa de Cunha. O ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina neste contrato e de usar ainda contas na Suíça para lavar dinheiro. A audiência foi via videoconferência. Mantega está em São Paulo e Eduardo Cunha acompanhou o advogado na Justiça Federal em Curitiba. Agora preste atenção, até o fim de semana, um feirão em São Paulo é a oportunidade de renegociar as dívidas para quem está inadimplente. Pois é, mas os especialistas alertam, não adianta limpar o nome e sair por aí gastando além da conta outra vez. Chegar cedo na fila é fácil para quem rola na cama de preocupação. Tira o sono, com certeza tira. Eu não consigo dormir direito, não. No feirão em São Paulo, 19 empresas oferecem condições especiais para tentar reduzir a inadimplência. Ter dívidas em atraso, segundo uma pesquisa, é um problema de quase metade dos consumidores paulistanos. O professor de educação física conseguiu renegociar o que devia para pagar em 24 vezes. O nome sujo atrapalhava o plano dele e da mulher. Dá para sonhar mais alto, né? Ter minha casinha e, quem sabe, futuramente ter meu próprio negócio. Em 8 anos, os juros fizeram a dívida de Hernandes chegar a quase R$3 mil. A proposta do banco surpreendeu. R$ 85 para liquidar o assunto. Ganho para o Natal já, né? O Natal já está garantido. As empresas dizem que no feirão estão mesmo mais dispostas do que nunca a negociar. E se aqui fica mais fácil acertar as contas, o complicado para muita gente pode ser depois. Aprender a lidar melhor com o orçamento para não entrar de novo no vermelho. José Carlos esteve aqui no ano passado e fez um bom acordo, mas acabou se enrolando mais uma vez. O patrão não fez vale, aí eu não cumpri. Aí acabei desviando o dinheiro para outro negócio. Até hoje não era para eu estar aqui, era para eu estar com meu nome limpo, né? É comum encontrar aqui consumidores que voltaram a se endividar.
Não adianta renegociar a dívida e manter o mesmo estilo de vida. Educação financeira é igual dieta. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe direitinho, né, na teoria, só que na hora de colocar na prática é a parte mais difícil. Então aqui a gente tem que entender mesmo que é o momento de você mudar o seu comportamento. O Wesley levou em casa o puxão de orelha. Foi a dona encrenca, foi a esposa. Ela vai te livrar da encrenca, Wesley. Ela fala, se você pode gastar 1.000, você gasta 500. Guarda os outros. E ela tá certa. Gostei da dona encrenca. E falando em encrenca, problemas, algumas dívidas, pendências e reclamações podem estar com os dias contados e alguns brasileiros poderão dormir mais tranquilos. Esta é a Semana Nacional da Conciliação. A ideia é resolver os problemas judiciais de forma mais rápida, como mostra a reportagem de Elaine Cortez. Documento na mão e comemoração que não cabe num abraço. Estou muito feliz mesmo. A batalha foi muito grande para estar aqui. Perto dos 50 anos, filhos, netos, ela e a nora não teriam onde morar. Para mim foi um desespero, um baque, né? Não só por mim, mas por causa dos meus filhos. O apartamento foi uma conquista de muito sacrifício, dela e do marido. Um financiamento que começou no ano de 2000. Ele trabalhava de segurança de rua e eu trabalhava de camelô na 24. Entendeu? Eu vendia coco aqui embaixo também do prédio. Entendeu? Tudo pra gente juntar e ir pagando as prestações. A família, que por pouco não foi despejada, só descobriu que existia uma dívida assim que ele morreu. Josiane imaginava que o apartamento seria quitado pelo seguro de vida. Qualquer tipo de morte, a pessoa quita. Mas desde que você esteja pagando as prestações. No caso, ele pagou até 2009. Pagar de uma vez seria impossível. Negociar estava muito difícil. Até que eles receberam um convite para participar da Semana Nacional de Conciliação, que acontece em todo o Brasil até sexta-feira. Chegando lá, haja coração. Primeiro ela me passou um valor de 199 mil. Aí depois ela foi lá dentro na sala, voltou 118 mil. Aí depois ela foi lá dentro novamente e voltou 112 mil. Aí eu já tava pra ter um piripaque lá, né? Porque vai e volta, vai e volta. Aí na última vez que ela voltou, ela foi e falou assim, olha, eu consegui mais um desconto pra senhora. Vai ficar em 94 mil seu apartamento. Metade. Aí eu quase tive um troço, né? No mês que vem, eles retomam o pagamento da casa própria. Eu, meu filho, meu outro filho, entendeu? Todos nós aqui, entendeu? Vamos fazer um mutirão para estar pagando essa prestação. Para tudo na vida, o diálogo é a melhor saída. E diálogo não falta por aqui. Só em São Paulo são esperadas quase 1.500 conciliações. 12 mesas por andar, 3 andares ocupados e 36 rodadas de negociação por hora. Mesas redondas, diálogo aberto, tempo de sobra para negociar um consenso, disposição para chegar num acordo. Às vezes, problemas que se arrastam há anos, resolvidos em minutos. Funciona como uma terapia, entendeu? É aquela possibilidade de falar o que pensa para a parte contrária. E fica mais fácil porque quem está presidindo ali aquela conversa é um conciliador ou um mediador, que não é um juiz. Em vez de toga, um blazer florido. Quem media o conflito neste caso de danos morais é uma juíza aposentada. O trabalho dela é voluntário e, apesar de anos nos tribunais, é nessas oportunidades que ela vê que a justiça não tarda. Eu fico muito satisfeita de ver um conflito judicial terminado, porque o juiz trabalha sempre com essa perspectiva de ver o conflito resolvido. E na mediação, você resolve muito mais rápido. Pelo sorriso unânime, se percebe. Sim, saiu um acordo. Ela resgata a dignidade e consegue negociar. Então o problema sai resolvido mesmo, porque às vezes uma decisão judicial que diz quem ganha ou quem perde, ou que divide, né, os prejuízos e os ganhos, ela não resolve o conflito. Eu vou para casa, mas não vou satisfeito, porque eu não disse o que eu precisava, eu não resgatei o que eu queria. Seu Nelson resgatou. Volta o dinheiro e volta a paz, se Deus quiser, para todos nós. E me conta uma coisa, foi difícil de negociar? Não, aqui não. Sinceramente, eu gostei porque não teve problema nenhum. A gente sentou, conversou e resolveu. O idoso foi vítima de um golpe. Tomaram um empréstimo no caixa eletrônico e o banco debitava as parcelas da aposentadoria dele todos os meses. Quase um ano inteiro de sufoco e um princípio de infarte.
Como é que está o coração nesse momento? Quase caiu fora, mas agora, graças a Deus, já melhorou um pouco, né? Porque não é fácil a gente pegar. Você vê um desespero para pagar um empréstimo que você não fez e aquele desespero toda noite, você preocupado com aquilo aí, é triste. A emoção é de quem pela primeira vez, depois de muito tempo, não terá uma noite de insônia. Hoje vai dormir em paz? Ai, graças a Deus. Nas conciliações são discutidos benefícios previdenciários, financiamentos de casa própria, danos morais e execução fiscal. Funciona assim: qualquer uma das partes pode pedir a conciliação. Para uma sessão como essa, a pessoa deve ter recebido uma convocação. Se isso não tiver acontecido, ela pode acessar o site da Justiça Federal e no link Conciliações fazer o pedido. O órgão federal que participar manda um representante para resolver o problema. Aí o juiz homologa a decisão, ou seja, dá validade para o acordo negociado por um mediador voluntário que passou por um treinamento para isso. A gente consegue fazer um acordo bem mais rápido que esperar um processo que demora anos, né? E tem, né, toda aquela espera, aquela angústia, né? E a pessoa chega aqui, conversa, a gente chega num acordo bacana. Só no ano passado, 354 mil audiências informais foram feitas e resultaram em 214 mil acordos, um índice de 60% de sucesso. Nijane entrou para a nova estatística. Eu estou muito surpresa, né? Esse negócio de conciliação, eu acho que foi a melhor coisa, né? Uma dívida grande, né, que se tornou pequena. Né? Qual é a sensação? Nossa, é inexplicável, viu? Hoje a dívida estaria em torno de R$45 mil. A dívida foi paga em 3.128. A dívida caiu para menos de 10% do total. Chegou exatamente ao valor que ela conseguiu juntar na poupança com esse objetivo. O presente de Natal da auxiliar de enfermagem chegou mais cedo. O ano novo já foi antecipado. Começou a partir de hoje. Assinaturas feitas, mais um problema resolvido, melhor do que ela imaginava. Fiquei muito com medo de vir, porque fiquei chateada, né? Nem dormi direito. A gente pensou que era outra coisa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. 14 anos de pagamentos em dia, 4 meses de atraso e ela perderia o imóvel. Teve muito esforço, viu? A gente trabalhou bastante, né? Para poder terminar, né, essa dívida, né? Seria o fim de um sonho que estava perto de virar realidade. Mas outra vez, o diálogo acabou com o pesadelo. Alívio, né? Respiração. Acabou. Acabou. Nada melhor que essa sensação, né? Bem, agora a gente fala de uma espécie muito comum em alto mar. As raias, que têm invadido as praias do litoral de São Paulo e preocupado os biólogos. O risco maior é para os banhistas. O ferrão desse tipo de peixe pode ferir e até levar à morte. Não faltam flagrantes. Banhistas em várias praias do litoral de São Paulo têm visto e registrado essa cena. Raias nadando bem pertinho da faixa de areia, na beira da água. Geralmente elas são vistas em cardume. A aparição desses animais marinhos tem causado espanto. Muito surpresa. Até estou caminhando para aqui para ver se encontrou alguma aqui. Marisa costuma praticar canoagem na costa. Já viu muita tartaruga. Agora, o que os canoístas mais flagram é raia. É uma novidade, porque a natureza se alterando. Por isso que a gente fica achando que está alguma coisa acontecendo. Essas raias são da espécie ticonha, muito comum no litoral de São Paulo. O que não é tão frequente é elas aparecerem aqui, perto da praia. Por esses animais também terem o hábito de viver em mar aberto, eles se aproximam eventualmente da costa para buscar esse tipo de alimento que fica associado à areia, sejam moluscos de corpo mole, conchas, animais que vivem dentro de conchas que servem de alimento para esses grupos de animais. O biólogo alerta ainda para os cuidados que se deve ter ao avistar uma raia. Em primeiro lugar, se afaste do animal. Ele apresenta um ferrão na cauda.
Em qualquer situação de desconforto para o animal, ele pode usar esse ferrão como defesa e isso pode gerar um ferimento, uma gravidade maior para o banhista. Machuca bastante, é dolorida, geralmente na região do pé ou da mão. Caso a pessoa seja ferroada, que procure um atendimento hospitalar médico imediato para que os primeiros cuidados sejam feitos. E olha só essa história, um tesouro pode estar perdido na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Há 3 dias, pescadores têm visto dinheiro no mar. Até agora, ninguém sabe de onde vêm tantas notas. Desde domingo, é impossível passar pela mureta da Urca e não parar. Mas não é pela bela paisagem, não. É porque aqui o dinheiro está brotando do mar. Será mesmo? Seu Reginaldo mostra onde as primeiras notas de R$50 apareceram. O pessoal começou a achar dinheiro boiando aqui, aí começaram a pegar o dinheiro com o remo. Pegava o dinheiro com o remo jogando dentro do barco, o pessoal que mora nesse barco aqui na água. Aí começou a ter dinheiro jogado na água. O pessoal começaram a vir pra cá, né? Aqui ficou cheio de gente. 30 anos de mar e Anderson conseguiu um peixe grande. R$1.250. E não é história de pescador, não. E tive a curiosidade de botar minha máscara e ir até lá para dar uma olhada também, para ver o que tinha no fundo. Na verdade, porque não foi a primeira vez que rolou esse dinheiro, já é a segunda ressaca que aparece. Por isso, vale tudo. Equipamento de mergulho para a caça ao tesouro. E aí, encontrou alguma nota? De agora nada. Olha só o que a gente encontrou aqui do alto, uma nota de R$50 ali, saindo da água. E ele vai tentar entrar ali para pegar essa nota, ó. Ó, olha ali, olha ali, olha ali. Mostra pra gente, mostra pra gente. Mostra. Já está completamente deteriorado. Bem, agora a gente segue com alguns destaques internacionais. Num país de vales e montanhas, a construção de linhas férreas é um desafio. Pois é, e a nossa equipe foi conhecer a obra bilionária do trem-bala que vai ligar as 2 principais cidades de Israel. Um complexo trabalho de engenharia. Depois de 10 anos, a linha do trem de alta velocidade entre Tel Aviv e Jerusalém está em fase final de construção. A viagem de quase 60 quilômetros vai levar 28 minutos, 3 vezes menos do que hoje. A maior obra da história de Israel encontrou na geografia do país o pior obstáculo. São muitas montanhas que fizeram os engenheiros quebrarem a cabeça. Algumas delas foram perfuradas e depois restauradas. Ambientalistas também numeraram pedras e árvores que foram retiradas e depois recolocadas no mesmo lugar. Essa aqui é a estação final para quem vem de Tel Aviv. Nós estamos no centro de Jerusalém, 80 metros abaixo do nível do solo, o equivalente a um prédio de 25 andares. Por isso, esse lugar pode funcionar também como um abrigo nuclear. Aqui na frente a gente já vê que já está quase tudo pronto. E aqui do lado, eles já instalaram as portas que poderão ser fechadas em caso de ataque. O diretor de comunicação da estatal de linhas férreas diz que o trem vai agilizar a mobilidade, tanto para turistas que querem visitar Jerusalém, como para quem quer fazer negócios em Tel Aviv, o centro financeiro de Israel. A obra vai mudar a economia. As estradas ficarão mais livres, com menos carros, e a poluição vai diminuir, afirma. Nos próximos anos, a ideia é criar linhas que liguem todo o país, e quem sabe até a Jordânia. E o desafio do manequim, aquela brincadeira de congelar que se espalhou pelas redes sociais, chegou, sabe aonde? À Casa Branca. Os convidados para a cerimônia de entrega da Medalha da Liberdade entraram na onda e ficaram paradinhos. A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres também participou. Já no evento, ela se emocionou ao receber o prêmio das mãos do presidente Barack Obama. Outras 20 pessoas também receberam a medalha, que é considerada a maior honra dada a um civil nos Estados Unidos, um reconhecimento pelo esforço e inspiração de vida. Entre outros premiados estavam os atores Robert De Niro e Tom Hanks, o cantor Bruce Springsteen e a lenda do basquete Michael Jordan.
Será que na gestão Trump vai ter o desafio do manequim, esse bom humor, esse carisma do Obama? Bom, Sei o link... não. Pois é. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, o que é destaque no mundo das celebridades com a nossa colunista, Débora Bresser. Até já. Três horas e 53 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta agora com a sua participação. Exatamente, a gente vai ao tema da nossa enquete de hoje, que pergunta: você acha que o sistema carcerário brasileiro cumpre a função de reabilitar os presos aqui em nosso país? Perguntamos isso porque nós temos uma população carcerária enorme. Nós estamos em quarto lugar em número de população carcerária, são 700 mil presos em todo o país. O número de reincidência é de 85%. O índice de reincidência desses presos é de 85%. São números muito altos, números alarmantes. E é por isso que nós fazemos, então, esta pergunta e te chamamos a participar da nossa enquete de hoje por meio das nossas redes sociais, usando a hashtag LinkRecordNews e também por meio do nosso WhatsApp, DDD 11, número 95307-1851. E nós temos participação na tela. Temos sim, vamos dar uma olhada então. Participação do Michel de Florianópolis, Santa Catarina. O problema não é só do sistema carcerário. A falta de oportunidades na sociedade faz com que o ex-presidiário volte ao mundo do crime. Tá certo então, reflexão do Michel, valeu. O João de Caiçara, Paraíba, diz que o sistema carcerário é um caos e não reabilita ninguém. A opinião dele é registrada. Obrigada, João. Mais uma do William de Manaus, Amazonas. Sistema carcerário não recupera os presidiários. É necessário investir na educação para diminuir a criminalidade. Obrigado, William. Agora nós temos a opinião da Elisama, Rio de Janeiro, capital. Ela diz o seguinte: presidiário não recebe educação para se recolocar na sociedade. O sistema carcerário não reabilita ninguém. A maioria das opiniões, então, seguindo para esse sentido, né? Obrigada, Elisama, pela sua participação. Bom, obrigada pela participação. Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado da enquete de hoje aqui na tela. Então, vamos ver os números. Lembrando que a gente perguntou se você acha que o sistema carcerário cumpre a função de reabilitar os presos aqui no Brasil. A gente lembra que, recentemente, então, o governo do Rio Grande do Sul vai usar um ônibus-cela para transportar, para fazer a triagem de 40 presos. Isso porque a situação lá é bastante precária, não tem mais lugar para presos no estado. E 36% acreditam que sim, que podem sim, que os presos podem voltar de uma situação melhor depois de serem presos. E 64% acreditam que não. A gente aproveita para agradecer a sua participação e amanhã tem mais enquete aqui no Link Record News. E agora a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Olá, boa tarde, Débora. Hoje falando então de mais uma polêmica envolvendo o Justin Bieber. Pois é, Maria Clara, boa tarde, Marcela. O Justin Bieber, que a gente tem falado bastante dele positivamente, tem ganho vários prêmios. Desta vez ele deu aquela mancada novamente. Ele está em turnê na Europa, está em Barcelona, e ele estava chegando no show com o carro, com o vidro aberto, e um fã colocou a mão nele, né? Colocou a mão dentro do carro e colocou a mão nele. E ele, em vez de ter uma reação simplesmente, né? Ele deu um soco na cara do fã. Olha lá, a gente tem a imagem rodando atrás de você. Olha, o rapaz se machucou, entendeu? Sangrou a boca do menino, quer dizer, Olha, ele só toca no menino, né? E ele simplesmente dá um soco mesmo no rapaz, né? Agora é impressionante, né? Pra que tanta violência com o fã? Pois é. Desnecessário, né? É completamente desnecessário. E aquilo, se ele está, né? Se ele não quer o contato com nenhum fã... Ele que não tivesse ali com o vidro aberto, né? Fecha o vidro, monta entra esquema por... de segurança. Exatamente, né? Quer dizer, eu acho que... Mas só que ele é um astro pop, ele tem que ter noção também de que ele está... As pessoas querem esse contato com ele. Acho que um dos astros com o maior número de fãs, inclusive, né, Débora? Sim, ele até ganhou, né? Lembra, numa premiação na Europa, como o maior fã-clube do mundo. Quer dizer, ele tem que respeitar um pouco mais essas pessoas, né? E é uma coisa atrás da outra. Então, quando a gente acha que ele deu uma melhorada, ele vem e faz um papelão. Quando a gente acha que ele amadureceu, vem e dá um soco na cara do fã. Pois é, então, e pegou muito mal, é uma coisa que, assim, repercutiu no mundo inteiro,
todas as pessoas, quer dizer, né, o TMZ tem as imagens, então não é uma coisa que o fã inventou, falou, alguém disse, não, estão ali, as imagens dizem, né, as imagens falam por si. Então, foi bem desagradável. Eu acho que o Bieber, de fato, ele precisa amadurecer. Não só ele amadureceu musicalmente, vem ganhando seus prêmios e tal, mas eu acho que como artista, ele tem que ter um pouco mais de consideração com os fãs, né? Mas vamos falar de coisa boa então, Débora? De um evento bacana que aconteceu aqui em São Paulo? Pois é, olha, foi noite de festa no Grand Hyatt ontem à noite, porque teve o 5º jantar beneficente do Instituto Ressoar. E foi um festival de celebridades. A Xuxa esteve lá, a Ana Hickman esteve lá. Então, acho que a gente tem aí uma matéria mostrando como foi o jantar da Ressoar com o leilão beneficente. Que ajudaram a fazer o bem. De nada nos adianta, né, ter todo esse veículo de comunicação, esse apelativo com as pessoas, com o público e não usar isso em prol do outro, né? A arrecadação da noite será destinada aos projetos sociais do Instituto Ressoar, como o Nova Canaã, que beneficia mais de 600 crianças e famílias no sertão da Bahia. Se não tivesse essa instituição, elas não iam estudar, elas não iam comer, elas não iam passar o dia aprendendo, elas não iam nada. No já tradicional leilão do evento Obras de Arte, a camisa da seleção autografada pelo craque Neymar, um passeio de helicóptero com o comandante Hamilton e Sabrina Sato e os brincos de rubi usados pela apresentadora Ana Hickman. A gente quer uma única coisa: unir o amor dessas pessoas para fazer o bem para essas crianças. Ela e o apresentador Rodrigo Faro comandaram os lances. R$5.000, Valtinho, muito obrigado. Eu acho que qualquer pessoa que conhecer esse projeto vai se emocionar e vai querer ajudar. No ano passado, o evento arrecadou mais de R$1.300.000, recursos que foram fundamentais para que as crianças pudessem ser atendidas pelo projeto por mais um ano. Gratidão eterna por todos vocês. A gente chama isso de uma grande união de forças, que isso traduz em manter o projeto por mais um ano. Bacana, né, Débora? Pois é, então os fãs realmente gostaram muito, foi um evento aí que eu acho que é muito importante a gente pontuar essa ajuda, né, que é feita através desse evento, desse jantar beneficente, e aí se arrecada fundos para que se possa realmente manter o trabalho do Instituto funcionando. E mudar a realidade de tantas crianças, né? Como o Gotino falou. São muitas crianças atendidas e também as famílias dessas crianças são atendidas lá no Projeto Canaã, que acontece no Nordeste do país. É um projeto na Bahia. muito legal. Ali... Vocês viram que os fundos que são arrecadados neste evento que aconteceu ontem duram um ano. Pois é, então eles servem para atender essas crianças e famílias durante um ano. Então é um projeto muito importante mesmo. Eu acho que muda realmente a vida, como o Gotino falou, elas não teriam nada e graças a esse evento elas podem ter alguma possibilidade, né? Uma vida um pouco melhor. Eu acho que é muito bonito a gente ver essas pessoas todas aproveitando, usando, né, a sua imagem, a sua fama por uma causa tão nobre e tão justa. Legal, Débora. Então, uma boa tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã com mais destaques aqui das celebridades e todos das redes sociais e tudo mais. Obrigada. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Até mais, Débora. Bom, e assim a gente encerra, então, essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais, usando sempre a hashtag Link Record News. Bem, lembrando que o Link Record News vai ao ar de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. A gente se encontra novamente na próxima edição do Hora News, às 5 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau.